Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Se você ainda nunca está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, meu nome é Marcelo Hatakeyama. Eu sou catequista das mídias sociais e também sou ministro da Palavra de Deus. E eu estou aqui para apresentar o vídeo de hoje falando de uma coisa muito importante que eu acho no meu no meu ver, assim, como católico, como evangelizador. O magistério da igreja, como sempre eu falo, né? E às vezes as pessoas podem não saber o que é o magistério da igreja. O magistério da igreja representa o poder que Jesus deu a seus apóstolos de pregarem o evangelho. Quando ele diz assim: Ide por todo o mundo, faze de todas as nações os meus discípulos, ensinando eles tudo que vos ordenei, né? Batizando todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ele dá essa ordem, essa autoridade aos apóstolos de falar da sua palavra, do Evangelho para o mundo, daí começou o magistério da igreja. O magistério da igreja, ele é iluminado, ele é conduzido pelo Espírito Santo que veio no Pentecostes. Depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, depois de 40, aí depois de depois de ele ressuscitou quando foi na semana seguinte, né? Veio o Pentecostes, quando Jesus subiu ao céu, né? Aí veio o Pentecostes. Então aí que acontece? A igreja foi iluminada e conduzida pelo Espírito Santo, né? Então, irmãos e irmãs, o magistério da igreja é a autoridade que Cristo deu à igreja católica que ele fundou para ensinar as verdades de Deus, as verdades do seu evangelho, a sua mensagem. O Espírito Santo ele atualiza a mensagem de Cristo no hoje da nossa história, né? Agora, onde é que está a fonte dessa tradição oral, desse magistério da igreja? São os documentos da igreja. São os documentos dos papas, as encíclicas, né? São os documentos dos concílios, por exemplo, o concílio tão importante que foi o Vaticano II, tem os documentos do Vaticano II, toda a orientação que vem por meio desses documentos, né? Então, dos concílios, tudo isso é magistério da igreja. Um exemplo disso é a Bíblia católica. Por exemplo, a Bíblia pastoral, que eu tanto sigo, né? Que eu tanto prego, né? Então, a gente pode observar que a Bíblia católica ela não deixa somente, não entrega para a gente somente o texto bíblico. Ele tem toda uma orientação, né? Aqui a gente pode ver que existem as introduções, ó, tá vendo? As introduções para cada livro, né? E quando chega no texto bíblico, tem uma letra miúda embaixo que é chamada de rodapé da Bíblia pastoral. Olha só aqui, essas letras miúdas aqui, tá vendo? Então, tudo isso é o magistério da igreja falando para nós. Muitas vezes, quando eu apresento a Bíblia Ilustrada, nada mais é que eu comento esse rodapé. Eu comento o texto, mas também eu leio o rodapé e comento o rodapé, porque eu quero estar fiel ao que a Igreja Católica ensina. Essa é a finalidade da catequese, o objetivo da catequese desse canal, né? Ser fiel ao que a Igreja Católica ensina. Então tem o texto, mas tem a explicação da Igreja, que é o magistério da Igreja, que é o rodapé, são os títulos, subtítulos que existem na Bíblia pastoral, né? A maioria das Bíblias católicas elas são todas organizadas assim, com título, subtítulo, com introduções, e tudo isso é importante, né? O católico ele não deve valorizar apenas o texto bíblico, deve valorizar também toda a orientação que o magistério da igreja nos apresenta, porque aí vai dar a interpretação correta dos textos, né? Dentro do contexto
em que eles foram escritos, né? A parte histórica, cultural, isso tudo nos ajuda a entender, né? E o magistério da igreja, ele sempre tem uma dinâmica de colocar, de um lado, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, né? O evangelho de Jesus, e na outra mão, a realidade que nós vivemos, que o povo vive hoje, né? Um grande exemplo, alguns exemplos que eu gostaria de mostrar aqui é a revista Caminhando, da nossa Diocese de Nova Iguaçu, né? Quem é da Diocese de Nova Iguaçu conhece essa revista, né? Essa aqui, por exemplo, é do mês de fevereiro de 2023, que está falando da campanha da fraternidade desse ano. E vai questionar a questão da fome, né? O lema é: dai vós mesmos de comer, as palavras de Jesus. Por quê? Porque a CNBB, né, está preocupada com a situação de fome que existe no meio do povo, né? E aí nos lembra a importância de repartir o alimento, de poder ensinar o povo a produzir seu próprio alimento através da agricultura familiar e assim por diante, né? Então, você vê a palavra de Deus e a realidade, a necessidade, né, a dificuldade social do povo, dos mais pobres, né? Nessa linha de raciocínio, existe a doutrina social da igreja, que é justamente isso, né? Que faz parte do magistério da igreja. A doutrina social da igreja é a visão do evangelho em relação à sociedade, à dificuldade dos mais pobres. Então, da doutrina social da igreja surgiu a campanha da fraternidade, que todos os anos é feita, né? Também tem um outro exemplo aqui, ó, né? Aqui temos aqui na capa dessa revista aqui de julho de 2023, né, do mês passado, né? Lembrando, né, a JMJ, né, Jornada Mundial da Juventude 2023, que acontecerá lá, e aconteceu, está acontecendo lá em Lisboa, Portugal, todos os anos, de tempos em tempos. O Papa se reúne com a juventude do mundo inteiro para falar a questão do jovem nos dias de hoje. Tá vendo? A igreja preocupada com a juventude, né? Então, a gente pode ver aqui, tem uma página aqui do Jornal Caminhando, desse de julho de 2023, né? A mesma revista, e vai lembrar sobre os idosos, né? Diálogo e encontro entre gerações, tá vendo? A atenção que o idoso deve ter dos mais novos, né? Dentro da família, a atenção que o governo tem que dar aos idosos, a assistência, toda a ajuda, o respeito que o idoso deve ter diante da sociedade. A sociedade deve respeitar o idoso. Então, você vê o Evangelho de Jesus e a questão do idoso na sociedade. Tá vendo? A palavra de Deus de um lado e a realidade que a gente vive, a realidade familiar, social, né, que nós vivemos, né? A igreja é preocupada com isso. E tudo isso vem do magistério da igreja. Um outro exemplo aqui, né, que posso mostrar aqui, por exemplo, nessa revista aqui, que é a revista Caminhando de maio de 2023, tá? Caminhando de maio de 2023, vai mostrar aqui um trabalho bonito, né? Dos direitos humanos, ação social, projeto Recriar Casa Beija-Flor, né? De Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Olha o trabalho social bonito aqui, olha, tá vendo? Para atendimento das crianças e das famílias carentes. Tá vendo? Que a Igreja Católica está fazendo. Então, a preocupação da igreja com os mais pobres. Então, é isso. O magistério da igreja,
ele visa isso. O evangelho que foi anunciado há 2000 anos atrás ilumina a realidade, a nossa ação transformadora nos tempos de hoje. Então, é isso. O vídeo de hoje foi para mostrar isso, o que é o magistério da igreja, na prática, né? Então, a Igreja Católica ela tem vamos dizer assim, a sua teologia com os pés no chão da nossa realidade. Nossa realidade familiar, comunitária, social, né? Então, a igreja ela está de olho em tudo o que acontece em nosso redor, né? É isso aí. Você que assistiu esse vídeo até o final, eu te agradeço. Não esquece de dar o joinha, fazendo o favor, tá? Para o YouTube poder valorizar esse canal, tá? Se inscreve, se você ainda não é inscrito, se inscreve fazendo o favor, tá? Para apoiar esse bonito trabalho que estamos fazendo nesse canal, tá bom? Um abraço para vocês todos que assistiram esse vídeo, tá? Muito obrigado. E vamos ser fiéis, nós católicos, vamos ser fiéis ao ensinamento da igreja, ao magistério da igreja, que ele tem as bênçãos de Deus e a orientação do Espírito Santo. Amém? Um abraço a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí, vai acompanhando aí os vídeos da Bíblia Ilustrada, hein? Tá falando dos fatos da vida de Jesus, da vida pública de Jesus, tá bom? Vá acompanhando aí, tá? Nosso canal A Palavra de Vida. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.